Olá, tudo bem? Então vamos continuando aqui. Vamos já começar a implementar aqui o update e o destroy. Então aqui a gente pode pegar o data request all, tá? A gente pode buscar aqui pelo nosso post, então this model find or fail id post update data, tá? E a gente pode retornar esse próprio post aqui. Claro que vai ter, eu vou fazer alguns comentários ainda para encerrar essa primeira sessão de conteúdo. E aí eu disserto um pouco mais, né? Eu falo um pouco mais sobre essa questão de retorno. O que vai ser o mandatório para indicar qual retorno vai ser feito ou não, tá? A priori vamos só fazer os retornos simples aqui. Nesse caso eu posso copiar aqui essas 3 linhas, tá? Eu não vou ter aqui o update, vou ter o delete sem parâmetros. Tá bom? Então, a priori é isso. Tá? Então, a edição e a remoção já estão ok. Lembrando, esses pontos aqui que eu estou agilizando, eu imagino que você já esteja tranquilo. Como eu comentei lá no início, é bom que você tenha passado pelas bases do Laravel, pela parte de banco. Chegando no Laravel, é bom que você já tenha as noções de banco de dados, né? Então, é bem importante isso, para que você lide muito bem com o aprendizado do framework, tá? Então, vamos aqui. Lembra que o API Resource já faz os linkagens para a gente viu no próprio route list ali. E aí, nesse caso, ó, eu posso, por exemplo, mandar aqui um put, tá? E a ideia do put seria a gente atualizar todo o recurso. Então a gente pode colocar assim, ó, atualizado aqui, só para você ver, né? Atualizado, e aí eu atualizaria o meu slug. Então, se a gente ver o put, você vai perceber que ele de fato atualiza para a gente. Ó, eu posso buscar essa postagem única aqui. E você vai perceber de fato que foi atualizado, tá bom? E aí o próprio patch, a ideia do patch seria basicamente a gente atualizar pedaços, né? Então, por exemplo, eu poderia passar só o title nessa visão do patch, então atualizar pedaços daquele recurso. Como eu comentei para você, tem momentos que existem mapeamentos para patch mais descritivos possível. Então, vamos imaginar que você teria uma rota barra posts barra 1 barra title que espera um patch, e aí você já percebe que vai focar exatamente em atualizar o título daquela postagem, tá? E assim por diante. Nesse caso aqui, eu vou me limitar só a mandar uma informação específica. Tá bom? Aí você percebe que a gente teve lá no back-end, de fato, essa alteração. Aqui um ponto que eu só fiz, mas não comentei, mas se eu desmarcar aqui esses checkboxes, a gente ignora esses outros campos aqui, tá bom? Então, se a gente fizer agora aqui um get, ó, mudei ali o verbo HTTP, vou enviar, ele de fato atualizou para a gente. Então, a ideia do patch ela seria mais isso, né? Você atualizar pedaços daquele recurso. E aí, evidentemente, que o nosso delete, ele vai remover o recurso. Então, por mais que nesse momento eu tenha retornado aqui a postagem, né, o post que a gente criou, após a remoção, ele já não existe mais. Ó. Então, se eu fizer um get aqui para esse posts barra 1, eu já tenho o not found aqui. Tá? A gente tem uma paridade de endpoints, a gente tem o verbo HTTP ditando a intenção que você quer fazer em relação ao recurso, e o recurso como sendo o protagonista nesse momento. Tá? Então, o recurso é post, eu tenho os endpoints que são os caminhos para chegar nesse post, e dado o verbo HTTP, eu sigo um caminho específico para manipulação que eu quero naquele momento. Tá? Assim, acho que fica bem legal de você conseguir fazer as associações mais corretas. Tudo bem? Existe um conceito também aqui em questões de API REST que é bem importante comentar, que é a parte de Content Negotiation. O que isso quer dizer? Existe muito mais do que somente o envolvimento do verbo HTTP, como eu comentei para você lá no início, quando eu comecei a falar das APIs, né?
de fato, dos conceitos mais iniciais. O próprio HTTP, o próprio protocolo HTTP, ele tem muitas informações que vão ditar como aquela requisição tem que ser interpretada ali no servidor. E você também pode ter na própria... Pode ter não, vai ter, né? No próprio retorno do servidor, quando você receber a resposta, né? Você já vai ter algumas outras informações que também podem te ajudar aqui no front a fazer manipulações. Uma dessas informações a priori em respeito ao envio do dado e a parte de Content Negotiation é você dizer para a API que você sabe trabalhar com tal informação. E como é que eu mando isso, como é que eu falo para o Laravel, nesse caso que está implementando o back-end ali para mim, que eu espero e sei trabalhar com um JSON, por exemplo. Então a gente vai ter aqui ó, a abinha headers. Aqui a priori eu vou ter, ignora esse user agent aqui, tá? Ele só indica o cliente base, né? Da onde está saindo a requisição. A gente está de fato em um HTTP client Insomnia. User agent num browser vai estar com várias informações referente àquele browser, motor e etc. Mas aqui nesse momento mais que você vai ver bastante, ainda não tem a ver com Content Negotiation, mas tem a ver com você falar lá para o back-end qual é o dado que você está mandando, é o Content Type. Então, o que eu estou fazendo aqui? Já está explícito, né? Eu estou dizendo lá para o back-end, ó, estou mandando um payload para você, e esse payload está com esse MIME type, que é o tipo especificado. Existem vários, para os mais variados tipos de conteúdo, de arquivo, etc. E para o form URL encoded, application x-www-form-url encoded. Se eu estivesse mandando um JSON, seria application JSON. O Laravel consegue lidar com a informação em JSON se você mandar ela em JSON e indicar para ele o content type que aquele corpo está em JSON. Como é que eu te provo isso? Se eu mudar aqui para post e eu vier aqui no body, aqui no caso eu vou alterar aqui ó, nesse drop-down de form URL encoded para JSON. Tá? Infelizmente a gente acaba perdendo ali a informação, mas a gente pode adicionar aqui ela sem problema. Então, title, postagem teste, body, postagem teste corpo e o slug. Postagem teste. Como eu apaguei o outro, a gente lembra que está com o unique na base, o slug, tá? Então, como eu apaguei o outro, a gente não vai ter conflitos ali. Então, percebe que eu estou mandando agora o body no post como JSON. Em headers aqui, se a gente voltar, como a gente está no HTTP client, ele já altera automaticamente para a gente. Então, o content type agora vai com uma application /JSON. Então, se eu enviar, o post não tem parâmetro dinâmico, né? Então, deixa eu só enviar novamente. Você percebe que ele cria normalmente para a gente, tá? Então, indicar qual é o conteúdo do teu payload é uma outra informação que é extremamente importante nesse momento de enviar payloads e requisições. Isso vale para post, para put ou para qualquer outra requisição que você vai mandar o payload no corpo da requisição. Tá bom? É importante que você indique essa informação. Porque em GET, no caso, se você quiser chamar assim um payload, ele vai explícito na URL, tá? Se você puder chamar de payload essa informação. E aí, voltando ali para a parte de Content Negotiation, se a gente, por exemplo, eu vou tentar acessar aqui o get/1 novamente. Percebe que, voltando aqui em headers, eu não falei para o back-end que eu espero tal MIME type que eu sei trabalhar, ou seja, tal tipo que eu consiga trabalhar nesse front, mediante a requisição que eu fiz. Esse front pode ser qualquer client, tá? Até porque a requisição HTTP vai partir desses clients. Aqui a gente está só emulando via um HTTP client, mas no mundo real vai vir de um JavaScript, vai vir de um curl com PHP ou de um curl com qualquer outra linguagem e por aí vai. O HTTP é o mesmo. Para o caso aqui de indicar para o Laravel, no caso eu falo Laravel porque o nosso back-end está implementado lá e já é automático no framework, o framework já faz isso para a gente. Eu preciso indicar para ele que eu sei e eu espero trabalhar com o JSON vindo de lá para cá, quer seja nas mensagens ou quer seja nos recursos padrões que o framework faz automaticamente, como lançar essa página not found.
Percebe que eu tenho aqui um cabeçalho chamado accept, certo? Esse accept aqui, ele está indo como asterisco barra asterisco, ou seja, eu posso trabalhar com tudo. Então, o Laravel me entrega o que ele tem padrão, que é o próprio retorno HTML. Se eu vier aqui na resposta e ver o raw data aqui pra gente, você vai perceber que eu tenho um HTML de fato aqui retornado, tá? Tá bem explícito isso, né? E aí, se eu vier aqui na parte de headers dessa resposta, você vai perceber que o content type está como teste HTML. Só que eu quero que ele entenda e perceba que eu só sei trabalhar com JSON. Vamos colocar dessa forma. Então, eu vou fazer um add aqui e vou sobrescrever aquele accept ali. E aí eu vou dizer agora para o back-end que eu sei trabalhar com JSON, eu espero o retorno em JSON. Tá? Então, se eu enviar essa requisição, percebe que, como eu sobrescrevi o accept, nesse caso aqui o Insomnia não removi isso aqui de cima, mas o que está valendo nesse momento é o que eu mandei aqui abaixo. Tá? Aí você já vai perceber que eu tenho, de fato, agora a mensagem de erro explícita serializada em JSON para a gente. Então, dessa forma, o que aconteceu? Eu disse lá para o back-end que eu sei trabalhar com JSON, então me entrega o JSON, tá? Em outros cenários, se eu estivesse fazendo isso em PHP, eu teria que implementar isso, eu teria que ver o cabeçalho recebido e implementar o retorno que o usuário quer, o cliente, no caso. Aqui no Laravel, para JSON já é algo implementado automático pelo framework, tá bom? Então isso vai valer tanto para esses erros que tem a ver com o não encontrar de um dado, de um find or fail, vai valer também para quando der algum erro de validação, e esse cabeçalho ele é bem importante nessa parte de negociação de conteúdo em API REST, tá bom? Então é isso, vamos continuando para mais detalhes, inclusive adicionar validação ali nos nossos endpoints, vamos lá.